Simbora para mais uma resolução de questões de Enem. Vamos fazer questões de mecânica sobre gravitação, em especial a lei de Newton. Vamos lá? Meus amores, olha só. Quando se fala de gravitação, a gente fala de 4 leis. As 3 leis de Kepler, que servem para descrever o movimento, e a lei da gravitação universal de Newton, lei da gravitação universal, agora falei certo, de Newton, que ela serve para explicar por que os movimentos são do jeito que são. Vamos para a questão? Então dá uma olhada na questão que caiu no Enem de 2013, que fala sobre esse assunto. Diz assim: a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão. Então você tem aí esse padrão matemático, né? F igual a G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado, onde M1 e M2 corresponde às massas dos corpos, D, a distância entre eles, G, a constante universal gravitacional e F, a força que o corpo exerce sobre o outro corpo. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de massa m orbitando a Terra. Então você tem essa ilustração e aí você tem o comando. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Observe que a gente quer saber, deixa eu começar aqui já a analisar nossa questão, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu subir aqui e vamos analisar desde o início, a gente vai aqui passo a passo relembrando esse assunto. Bom, quando a gente fala da lei da gravitação universal de Newton, nós estamos falando justamente dessa equação que você está vendo aí, né? F igual a G, M1, M2 sobre D ao quadrado. Aí na legendazinha já vem explicando quem é quem. Aqui eu quero já chamar a sua atenção, vou pegar aqui um marca-texto aqui, ó, que esse G maiúsculo é uma constante universal gravitacional, ou seja, isso aqui não é aquele 10 metros por segundo ao quadrado, que é um Gzinho. Esse Gzão tem outro significado, é uma constante universal. Bom, essa força é a força que um corpo exerce no outro. Observe que não está dizendo se é F1 sobre F2, desculpe, se não é a força de M1 sobre M2, ou se é a força de M2 sobre M1, porque essas forças elas acontecem mutuamente, é ação e reação. Se a Terra ela faz uma força de atração sobre a Lua faz uma força de atração sobre a Terra, com a mesma intensidade, com a mesma direção, mas com sentidos opostos. Ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Tranquilo? Prossigamos. Aqui se pede no comando, chamar sua atenção para esse detalhe, ó, em função do tempo. Ops, cadê aqui, ó? Aqui, ó, em função do tempo. Então a gente quer descobrir qual é o gráfico que vai mostrar como está se comportando essas forças em função do tempo. Bom, observe na nossa equação que essa equação não envolve tempo, ou seja, ao longo do tempo, essa força se manterá constante, porque o tempo não afeta essa força. Então, se é constante, os gráficos eles precisam necessariamente mostrar situações onde as forças nem vão aumentar, nem diminuir ao longo do tempo. Então, isso já faz com que a gente possa anular algumas opções de resposta. Vou pegar aqui uma canetinha vermelha, deixa eu aqui dar uma... Pronto. Então, vamos lá. Você está vendo essa figura aqui, ó? Essa figurinha está dizendo que a força, olha o valor da força. A força está aumentando de valor. Isso aqui não pode acontecer nem com a letra E, nem com a letra D, com nenhuma delas. Elas precisam ser constantes. Para ser constantes, elas teriam que ficar na horizontal, assim, ao longo de todo o tempo. Então, com certeza, não é essa opção. Pela mesma explicação, também não é essa outra. E pela mesma explicação, também não é essa outra aqui, ó. Então, a gente só ficou agora com 2 opções de resposta. Deixa eu te mostrar aqui as opções. Na letra A, ó, constante, letra B constante, letra C constante, tudo constante, eles não aumentam nem diminuem. O que muda são as intensidades. A letra A está dizendo que a intensidade da força que atua sobre o corpo A é maior do que a intensidade que atua sobre o corpo E. A gente discute já esse lance das intensidades. Olha a letra B, como também está coerente o fato dessa força ao longo do tempo nem aumentar nem diminuir. Percebeu? Então pronto. Com essa informação, a gente eliminou 3 opções. A gente fez com que a nossa possibilidade de acerto aumentasse
de 20% para 50%. Só temos duas opções agora que a gente pode marcar. Agora vamos eliminar e escolher qual é a correta. O que é que se percebe aqui, ó, nesse tipo de situação? Percebe-se que a distância entre o centro da Terra e a letrinha E está bem menor do que o que acontece com a distância entre A, por exemplo. E a distância, sim, a distância afeta a força. E como que ela afeta? Olha aqui o que é que nós temos aqui, ó. A relação, quando você aumenta a distância, tá riscando? Tá. Quando se aumenta a distância, se faz a força diminuir. Observe que essas grandezas são inversamente proporcionais. E aí, preste atenção no macete para você não confundir nunca mais com esse lance de diretamente ou inversamente proporcional. O que você vai fazer? Se você tiver duas letrinhas e essas duas letrinhas estiverem se multiplicando e o resultado delas for alguma coisa que é constante, alguma coisa que não está mudando dentro da sua análise, quando você fizer essa leitura, você vai perceber que se trata de grandezas inversamente proporcionais. Sempre que grandezas se multiplicam e seu resultado é constante, elas são inversamente proporcionais. Agora, olha o que aconteceria se você tivesse duas grandezas se dividindo e o resultado fosse constante. É importante você perceber que para a gente fazer essa análise, a gente tem que perceber quem é constante na história, tá bom? Quem é que não está mudando de valor. Aí vamos aqui. Vamos agora fazer a nossa análise aqui, ó. Nesse caso, aumentar um implica em aumentar o outro. Toda vez que as grandezas se dividem, elas são diretamente proporcionais. Agora, de posse dessa informação, a gente volta aqui na nossa questão e percebe, olha o que acontece com a letra D se eu colocasse ela do mesmo lado da letra F. O que é que ia aparecer? Vamos conferir? Ela ia sair desse lado e ia vir para cá, ó. Ela ia vir multiplicando. Então, F e D são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a distância, menor o valor da força. Se você perceber essa informação, você já mata a questão, porque olha só, com base nisso que a gente acabou de falar, a letra A não está com a maior distância, então ela vai estar com a menor força. Então, em que situação aqui, ó, entre a alternativa A e a alternativa B, a linha representando a força A, ela está marcando um valor menor na opção B. Olha como a força está mostrando aqui um valor bem pequenininho. Então, com certeza, a resposta correta é a letra B de bola. A letra A está invertendo as coisas, dizendo que a força é maior na letra A. Mas também fique esperto a fazer a seguinte leitura. Deixa eu voltar isso aqui para o cantinho dele. Vem. Aqui, para poder descer aqui, ó. Pronto. Que esse D da equação, ele é ao quadrado, tá bom? Ao quadrado. As coisas que acontecerem com a letra D acontecem ao quadrado. Por exemplo, se a distância dobrar, a força diminui 4 vezes, porque o dobro não é multiplicado por 2, é elevado ao quadrado, vai virar 4. A gente até percebe isso dentro do próprio gráfico, olha só. Com uma certa distância, tínhamos uma força bem pequena, porque A estava muito longe. Agora, a relação entre A... Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos nessa aqui mesmo, aqui, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4. Você percebeu que as distâncias aqui, elas aumentam sempre na mesma proporção? Vamos dizer que aqui, ó. Vamos dizer que para a letra E fosse D. Então, aqui é D, aqui é 2D. Aí aqui, ó, já é 3D, ó. 3D de distância, 4D, 5D. Você percebeu que um é multiplicado por D e a outra por 2D. O 2D vai para o quadrado, e se ele vai para o quadrado, vai virar um 4, então a força vai ficar 4 vezes menor. Observe que é sempre quadrático aqui as figuras, tá vendo? 1, aí ó, vamos dobrar, 2, 2 ao quadrado, 4. 1, 2, 3, 4, olha onde está a outra força. Agora vamos para a próxima, quadrado, né? Aí ó, é 3, 3 ao quadrado, 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você percebeu que é sempre ao quadrado? Então fica essa dica aí para você fazer essa leitura. Observe que uma questão dessa, ela tanto poderia ser, como é, uma questão de física, como ela também pode ser classificada como uma questão de matemática. Por quê? Porque ela é apenas uma questão de leitura de proporcionalidade. Quem é diretamente, quem é inversamente, junto à ideia
de leitura de gráficos. Trazendo essa interpretação apenas para a física, a gente diria que ela se encaixa muito bem dentro da habilidade de número 17, que é exatamente a de se apropriar das diversas formas da linguagem que são próprias da física, como a leitura de gráficos, de tabelas e de equações, tá bom? Fica aí a dica para você. Já que você chegou até aqui, aproveite e se inscreve aqui no canal, deixa um joinha aí legalzinho para nos ajudar e a gente se encontra na nossa próxima aula. Forte abraço, bons estudos e até lá. Tchau!